A fase 3... Vamos voltar. Que é a medição caractere. Só para ter certeza do que você falou. O que eu estou fazendo? Quando a gente faz a fase 1 e fase 2, vai ter as medições previstas. Sim. Que tem a que você chamou de casquinha. Não quero entender a casquinha nesse momento. Mas você acabou de dizer que se não tem, vai ter uma chance de eu fazer uma medição não planejada. Não prevista. Mas eu tenho que planejar antes de fazer, porque para subir os dados. Mas com essa não prevista. Não prevista, mas tem que ser planejado, nem que seja ontem para o dia hoje. Então, mas eu tenho uma certa flexibilidade. Porque aí eu esqueci que eu ia medir DAP. O DAP é o que eu acho que nunca vai estar aí. Não, por exemplo, o cara que fez, vamos dar um exemplo que você vai falar. O cara que planejou, ele queria medir volume. Um pesquisador, X anos atrás, planejou várias coisas, ele queria o negócio dele era saber volume. Agora, você quer saber biomassa. Aí, agora, você quer medir densidade também. Você quer dar aquela furadinha lá na árvore para medir densidade, certo? Então, aí agora o que você vai fazer? Você vai planejar, você vai acrescentar uma variável de medição, né? E aí você vai falar que você vai medir aquele negócio e você vai medir amanhã, dia 1º de maio, não sei o que lá. Aí você vai planejar aquela medição. O próximo exemplo, quando se for dar, você vai dar assim. O professor de praga, de doença, vai querer fazer uma medição que vai ser... Isso. E, às vezes, nessa medição que ele vai fazer, não é nem por árvore mais. Não, né? Desde que eu de véspera planeje, eu consigo subir depois. Porque se você não planejar, eu não tenho como te dar o template. Se eu não te der o template, você não tem como subir depois. Entendeu? Porque o template é o quê? Eu vou fazer um lugarzinho para você botar. Eu estou te falando é um template. Eu estou te dando um template. Mas o que eu estou fazendo por trás disso é criando um lugar de você colocar na hora que você subir. Depois eu achar isso em algum lugar. Tem mais uma dúvida que pode parecer estranha. Então, a gente tem as estações, a gente tem os experimentos com árvores, mas a gente também tem possibilidade de experimentos na área social. Então, o projeto não prevê nada relacionado a aspectos sociais dos programas lá de educação ambiental. Supondo que ela está... Por que não? É possível, nesse estágio, estudar algum... Vamos pensar assim aqui comigo. Na hora que você está falando, vamos fazer um experimento. Fala aí, um experimento. Eu estou desenhando um experimento de verdade, que chama do campus ao campo, que vai avaliar a saúde mental dos estudantes de engenharia florestal em período de prova e no período que eles fazem o estágio com o Rodrigo. Então, vai ter alguns elementos de aspectos, que são tabelas, são escalas que são credenciadas pela Organização Mundial da Saúde. Então, já tem esses dados. Então, você tem tratamentos, certo? Vai ter. Então, qual que é o tratamento? Fala 2. O tratamento 1 e o tratamento 2. É um questionário que o aluno vai preencher. Então, que não é um tratamento. Não tem tratamentos. Vai ter colunas. Sim, você vai ter variáveis de medição. Vai ter, por exemplo, 30 alunos, todos funcionários. Então, vamos falar que cada aluno é uma repetição. Isso. E vamos falar que você tem, então, um tratamento só. Então, você tem cada aluno uma repetição e você tem várias... Cada escala pode ser um tratamento. Cada escala pode ser um tratamento. O tratamento pode ser terido ou não para a atividade do Rodrigo, por exemplo. Sim, por exemplo. Os que foram, os que não foram. Porque você vai ter como comparar efeitos. Tá bom. Então, tratamento os que foram, os que não foram. Tratamento 1, os que foram. Tratamento 2, os que não foram. Repetições, 30. Certo? Repetições, 30. O que você vai medir? Os dados que estão lá no questionário. Aí você vai criar variáveis de medição. Fala 2, só para a gente dar exemplo. Variável de medição, se a pessoa pratica atividade física. Sim ou não. Se dorme bem. Se atividades que ela praticou lá, se ela foi só experimento, se foi só em experimentos de eucalipto, vai ter um elemento de diversidade de polo, se foi da APP, onde é que foi. Então, se ele pratica ou não atividade física e se tem eucalipto, se não tem eucalipto, por exemplo. Se ele mediu ou não eucalipto. Pronto, é isso aqui. Porque a variável de medição, você que cadastra. Mas quantos meses eu preciso para te fazer isso? Aí você vai cadastrar seu experimento, você mesmo vai cadastrar seu experimento. Você vai pedir para alguém fazer, não necessariamente você.
Você pode pedir Você pode pedir alguém, cadastra o seu experimento, cria as variáveis de medição, que são variáveis, variável de medição está aberto, pode ser. Então não é só para dá para ter as redes sociais, sim, exatamente. E aí você vai planejar, nós vamos medir tal época, que são os questionários, né? Medir tal época, medir tal época, medir tal época, e aí vai fazer o template, vai colocar os resultados e subir. É igualzinho. Por quê? Porque a ideia é que o delineamento estatístico é do experimento, seja ele qual for. Então, é para esse sistema, é para ele aceitar todos os tipos de experimentos que vocês fizerem. Só para simplificar um pouco mais, talvez a gente tenha colocado um exemplo que vai tornar muito específico e muito difícil a compreensão do outro resto, que é 99% dos casos. Tá? Mas é um caso importante porque, digamos, hoje a gente tem um atributo que é a estação. Anhembi, Itatinga ou qualquer outra estação. Agora, vamos supor que o seu experimento não necessariamente acontece em nenhuma estação. Então já começa que nós temos que cadastrar no nosso sistema uma estação que é o Brasil, ou uma estação que é São Paulo, ou uma estação que é a comunidade, ensino universitário, sei lá que nome você vai dar para essa estação. É uma população do ponto de vista estatístico outra. Sim. Então, por enquanto, o sistema talvez seja melhor para a gente não perder muito, porque de repente a gente traz um viés que vai ter, é ótima pergunta, Tereza, mas é para não perder um pouco o quanto quadradinho tá, mas ele está aberto para qualquer outro tipo de... Não, é visualmente isso. Nós temos o Edson pedindo a palavra, talvez. Mas... Sim. Porque não é só de árvore. Por exemplo, os experimentos do Silvio não são de árvore, são de água. Do Leonardo de Sola. No seu caso, você tem trilhas lá, você tem muitas atividades de educação, você como você dá uma área de educação. A verdade é tudo que for quantificar, vem. Isso. Você imaginar no informe, quantificar. Mas mesmo assim, as variáveis delas, às vezes, não são quantificáveis, são variáveis qualitativas, certamente. Não, ela transforma em binômio, né? Sim, não. Não, mas pode ser que esporte que é fulano, não, tem uma lista possível. Não. Faz parte. O Edson quer fazer uma pergunta. Opa! É o seguinte, pegando o gancho da Tereza, porque dia 4 a gente já inicia o trabalho lá no campo. Então, com quem é que eu falo, onde eu entro para a gente cadastrar essas questões das tabelas? E se já dá para fazer isso? Não, vamos lá. Dá sim, mas no último slide vai ser forma de trabalho e aí está escrito assim, vamos combinar. Então, e eu teria mais uma, porque eu tenho um workstationzinho aqui no laboratório e a gente vai coletar dados de LiDAR pesado. Se a gente vai ter, eu imagino, pelo que eu ouvi do Luiz, que a gente vai ter esse meu workstationzinho para acumular, vai ser uma estrutura física a mais que a gente vai ter aqui, de memória, né? É isso, Luiz? Talvez a gente, com o Jefferson e com outras pessoas, inclusive com o CIAGRE, nós garantimos que o servidor e a base de dados, tudo isso vai estar numa máquina virtual. Essa é a parte vital. Agora, nós ainda não discutimos, ainda não temos uma definição de onde nós vamos colocar esses, são chamadas quadrículas, tá? Ou, em vez de pixels, esses pixels de 1 hectare, que são aqueles que vão ser mapeados pelo sistema quando estivermos falando de experimentos nas estações. Esse vai ser um lugar onde, imagina, às vezes eu vou precisar de teraflops, eu vou precisar de muitos, de gigabytes é pouco, para de repente colocar ao longo de 10 anos, tudo que é satelital, tudo que é LiDAR, multitemporal, às vezes uma dessas quadrículas de 1 hectare pode ter ao longo de 10 anos, por exemplo, 20 avaliações feitas de diferentes formas, com dados hiperespectrais que às vezes também carregam, são muito grandes, às vezes um dado tem, um pixel pode ter gigabytes de um levantamento. Tá bom. E que máquina que vai ser colocado isso? Essa, então, é uma máquina que a gente, num primeiro momento, Edson, está pensando ser algo único e garantir backups e toda aquela questão de segurança. Se você quiser, inclusive, colocar sua máquina nessa fazenda, digamos assim, de máquinas, onde essas coisas vão ser guardadas, pode ser uma alternativa, mas isso vai ter que ser estudado um pouco melhor com os técnicos de hardware, sabe? Porque a gente às vezes é meio leigo, apesar de entender bem o assunto, mas eu acho que eu consigo colocar os riscos e a quantidade, mas eu não consigo ainda colocar o hardware hoje. Hoje a coisa também mudou bastante. Mas é uma pergunta bastante procedente, só que para entendimento simples.
é um parque, é uma fazenda de máquinas, é um grupo de máquinas, tá? Se elas vão ser virtuais ou não, o que importa é se vai haver segurança, certeza de que aquilo tem backup e não cai, vai ficar 24 horas, 24/7. Então, onde isso vai ficar ainda vai ser definido. Isso é uma máquina que ocupa muito espaço. Beleza, obrigado. E aí, também para dizer que a gente vai ter uma máquina disponibilizada aí para ter alguns dados. Isso é fantástico, né, Jefferson? Já tem uma máquina a mais para nós. Vamos ver agora. Traz para o próximo slide. Vamos lá.